E a gente vai para qual livro de texto, professor, para me acompanhar aqui, por favor? Deixa eu já te digo. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas, né? Das nossas gravações. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar continuidade à nossa unidade 1 ainda, tá? Só respondendo aí o colega. Nós estamos ainda na unidade 1, ainda terminando a unidade 1, tá? Onde nós estamos trabalhando os domínios que compõem o desenvolvimento humano, tá? Na semana passada, a gente falou sobre o domínio motor, né? E o que o nosso material ele nos sugere a trabalhar, né? É o domínio motor através da ampulheta de Galahu, né? Então, a gente viu na semana passada, muito superficialmente, até porque vocês vão aprofundar bastante esse conteúdo em outra disciplina, que eu acredito que vocês estão vendo já, que é a aprendizagem e desenvolvimento humano, né? Enfim, e outras disciplinas que virão também, que tem referência também com esse conteúdo, né? Então, a gente viu na semana passada, como eu já havia falado, essa ampulheta de Galahu, e vimos também como é que ela é trabalhada, né? Através das fases, né? Desde a fase reflexa, né? Passando por todas as outras fases, até chegarmos à nossa fase motora especializada, tá? Então, a gente vai da fase reflexa, passa pela fase rudimentar, passamos pela fase fundamental e chegamos à fase especializada, que é onde nós temos vamos dizer assim, um domínio, né, total sobre sobre o nosso desenvolvimento motor, sobre o nosso domínio motor e sobre o nosso aspecto de motricidade, tá ok? Ficou alguma dúvida ainda pairando ainda sobre a ampulheta de Galahu da semana passada, gente? Ou ficou tudo ok? Então, vamos embora. Então, beleza, então vamos embora. Hoje a gente vai conversar sobre dois indivíduos bastante importantes no desenvolvimento da educação física, principalmente no desenvolvimento da educação física infantil, né? Aqui ninguém vai trabalhar em escola, até porque o nosso curso não é voltado para isso, né? Nosso curso é de bacharelado, mas é interessante que a gente também tenha conhecimento sobre o desenvolvimento cognitivo também, que é outro domínio, né, que nós temos, né, o primeiro domínio motor e agora entrando no domínio cognitivo, tá? E daí, Jean Piaget, ele foi um pesquisador da época, né, na época dele, e, segundo ele trabalhou, inclusive, com os próprios filhos, né, vendo e revendo comportamentos motores, né, e acabou identificando e generalizando também, que esses comportamentos motores, eles atuam de uma forma geral em todas as crianças, né, dentro das faixas etárias que ele desenvolveu, né, esse trabalho, dentro da faixa etária que ele começou a trabalhar com esses indivíduos, tá? Então, a primeira fase que Piaget fala é a fase que a gente vai chamar de sensório-motora, ou a fase do sensório-motor, né? O que vem a ser isso? É uma fase que dura mais ou menos por volta, desde que a criança nasce até mais ou menos por volta de 2 anos de idade, né? Onde o bebê constrói o significado do seu mundo
pela coordenação de experiências sensoriais com o movimento, né? Ou seja, é aquela fase em que o bebê, né, a linguagem dele é a linguagem dos gestos, dos sinais, né, em que ele vai se comunicar com o mundo através, principalmente, de ações sensoriais, né? Por exemplo, quem tem bebê em casa, criança em casa, sabe que a criança é tudo que pega, leva à boca, né? Freud fala isso aí lá com fase oral, tá? Mas tudo que a criança pega, ela já põe na boca. Por quê? Porque ela precisa sentir aquele objeto, identificar aquele objeto, e uma identificação que ela tem é pela parte palativa, né? Palatar. Então, assim, a gustação dela, né? A parte sensorial da boca dela, na verdade, é como se ela estivesse ali reconhecendo o ambiente ou tendo aquilo como referencial, tá? Então, outra coisa também, quando a criança chora, tá? O choro na criança, ele é bem característico, né? Quem foi mãe aí, quem é um pai mais presente, sabe que tem choro para tudo, né? Tem choro para fome, tem choro para sono, tem choro para calor, né? É o mesmo choro, mas com alguns significados diferentes, né? E a gente acaba identificando a necessidade que a criança tem, até porque ela não tem uma linguagem formal, né? Então, ela vai se expressar através do choro. Então, nessa fase, né, da criança, entre 0 a 2 anos, a criança é tudo sensorial. É tato, paladar, olfato, né? Enfim. E aí ela vai construindo o seu significado de mundo, né? Através dessas experiências. Tanto que um brinquedo bastante interessante para a criança nessa faixa etária são os móveis, né? O móvel ele vai passando lá em cima do berço, girando, e o bebê vai tentando, né? Tocar naquele objeto, pegar naquele objeto para poder identificar ele como objeto no mundo, né? Depois ela vai começando a se agarrar, tocar, puxar, enfim. E daí, nessa idade aí, a criança ela passa por todas essas experiências, né? Que são experiências sensoriais, tá? Ela ainda não tem essa percepção cognitiva, né? Formal, que a gente vai falar um pouco mais à frente, essa questão formal de pensar, de agir, etc. Tá? Por exemplo, vejo muitas pessoas que a criança, né, que ainda está naquela fase rudimentar, nessa faixa etária, né, então, a criança, ela ainda não coordena bem os movimentos que ela tem, e aí a criança está no braço, e aí, numa percepção, dá um tapa na cara da mãe ou do pai. E aí o pai ou a mãe, de uma forma assim, bem ignorante, começa a brigar com a criança, porque a criança bateu na cara dele. Não pode, aí às vezes até bate na criança, arranca para poder ela aprender a respeitar. Gente, mas a criança não tem a sua ação formal. Então, ela vai entender que aquele gesto, na verdade, talvez ela quisesse até passar a mão como forma de carinho, ou reconhecer, né, o indivíduo através desse tato, mas aí o que acontece? Ela não tem o tônus muscular e a coordenação ainda para acariciar. E aí o que ela faz? Bate, né? Porque ela ainda não tem aquele tônus, aquela percepção ainda bem definida. E outra, a fase tátil dela ainda está em desenvolvimento, né? Então fica complicado. Acho que você já deve ter visto alguma cena desse tipo aí, de crianças nessa fase. Ficou claro aí, gente?
fase sensório-motora? Ficou muito claro. Eu estou com um laboratório aqui em casa, né? Minha bebê tem 6 meses de idade, vai fazer 7. Então, assim, às vezes a gente tem uma percepção, assim, muito bem afinada disso, sabe? De todo esse conteúdo teórico que a gente mostra aqui para vocês e que a gente estuda, né? E a gente tem na prática aqui o objeto de pesquisa, né? Vamos lá para frente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa fase? Alguém tem algum bebê que se identificou aí nessa fase? Então, vamos para frente. Opa! Cícero, quer falar, Cícero? Que nessa faixa, deixa eu desligar aqui, peraí, viu? Certo. Nessa faixa etária de idade aí de 2 anos, mais ou menos, ele já estava andando, né? E ele derramava muito lixo debaixo da pia. E a mãe dele brigava e ele fazia o vídeo de mercador, continuava fazendo, achava que era brincadeira, né? Aquele derramar, porque assim, o que acontece? Qual a idade dele? 2 anos? Ele tinha 2 anos nesse período. E aí o que acontece? Dentro dessa fase aí, esse derramar o lixo e derramar as coisas e tudo, é um movimento, ele está descobrindo o mundo através do movimento. Talvez ele achava legal ali aquele negócio caindo e a sujeira, e ele, como ele não tem a cognição de que alguém estava brigando com ele, mas o importante era ele estar sendo percebido pela pessoa, né? Vou entrar nessa fase agora, né? Que é a fase pré-operacional ou pré-operatória, né? Com crianças a partir entre 2, né? A partir de 2 até 7 anos, mais ou menos, tá? Também estou com uma, também nessa fase aí, que é uma fase muito complicada, né? Porque é uma fase de birra, até porque a criança pequena, ela demonstra o seu crescente pensamento simbólico pela ligação do mundo, né, com palavras e imagens. Através nessa faixa etária, ela vai começando a ter um vocabulário, vai começando a aprender um vocabulário, né, e vai começando também a ter percepções do mundo de uma forma diferente como ela tinha antes. Fala, Rogério. Anos, que ele faz seu sofá, derruba cadeira, derruba tudo de cima da mesa. Ele faz seu sofá com 2 anos. Então, assim, o que acontece? Movimento, né? Movimento. Então, quando ela diz assim, que a criança pequena demonstra um crescente pensamento simbólico, né? Ela utiliza aquela forma de movimento, vamos dizer assim, de percepção de mundo, por conta também do próprio simbolismo que aquilo ali representa. Às vezes, crianças nessa faixa etária, elas tendem a ter um comportamento diferenciado, inclusive até para se mostrar, para dizer que está ali, para dizer que está presente, né? E literalmente para chamar a sua atenção. Às vezes eu estou aqui no computador e a minha filha chega, brinca, não sei o que e tal, e aí às vezes ela não é percebida, né? Às vezes eu estou muito atento a algumas coisas, às vezes eu não percebo. Mas aí ela vai e chora, e derruba uma coisa, e pega uma caneta minha, né? E vem para cima de mim. Então, assim, são pensamentos dela, né? Em relação a brincar, ao desenvolver, né? Então, assim, é preciso que a gente entenda também e compreenda alguns sinais, né? Nessa fase pré-operacional, como o próprio nome já diz, né? Ela vai começar a fazer a linguagem dela, né? Seja a linguagem formal, de acordo com o que a gente está falando, ou então a linguagem através de imagens,
uma linguagem que a gente vai chamar de linguagem icônica. Às vezes você pergunta, por exemplo, vou usar aqui a minha filha de referência, tá? Aí, outro dia eu pedi uma pizza aqui em casa, o rapaz até riu. Aí ela chegou, viu a mochila dele, aí ela disse, iFood. Por quê? Porque ela já relaciona a entrega, né? A entrega delivery, e ainda mais com o símbolo lá, né? O nome, iFood. E daí vê o nome Lojas Americanas e já fala. E a gente pensa que, vixe, essa menina já está lendo, mas na verdade não é ler. Na verdade, ela está associando a imagem que ela tem, né, com a marca, né, vamos dizer assim, com a entonação da palavra que ela quer dizer, né? Então, é uma linguagem que a gente vai chamar de linguagem icônica. E muitas vezes as pessoas pensam que a criança já está aprendendo a ler, ou já está lendo, alguma coisa desse tipo, né? Mas, na verdade, não é. Então, dentro desse período... Agora... Pois não? Pode falar. Agora, eu só não entendo, professor, porque tem algumas crianças que elas agem totalmente diferente. Eu tenho um filho que hoje ele está com 11 anos, vai fazer 12 agora, e desde pequeno, ele nunca foi aquela criança de tirar um CD do lugar. Na época, a gente tinha um monte de CD, eu tinha uma pilha de CDs que ficava no chão. Ele nunca abriu uma capa de um CD para ver o que tinha dentro. Nunca destruiu nada na minha casa, nunca mexeu em nada. Até hoje ele é assim. Que bom. Eu não entendo por quê. A gente fica sem entender mesmo, entendeu? Por quê, né? Então, assim, como é o clima da tua casa? É uma casa que é bem organizada, que são as coisas tudo no canto direitinho? Nem tanto. Pronto. Mas, enfim, é como toda casa, né? Mas, assim, isso vai muito também, o Antônio, da questão também do teu comportamento. Porque, assim, nessa faixa etária, né, do teu comportamento da tua família. Porque nessa faixa etária, a criança, ela copia e ela reproduz. É o papagaiozinho. Ela reproduz o ambiente que ela está, né? Então, a minha filha está na escola e ela chega e às vezes reproduz até diálogos que teve com o colega, né? Ou então reproduz também algumas falas da própria tia da sala de aula, né? Então, assim, funciona dessa forma, né? Então, ela vai criando, ela vai associando coisas que ela percebe no redor dela e vai associando ao seu próprio comportamento motor, entendeu? E até mesmo o comportamento intelectual. Deve ser. Hoje ele está com 11 anos, é uma criança totalmente séria pra caramba, ele também não se envolve com muitas coisas assim e tal, joga bola e tudo, interage normal, mas ele é uma criança muito fechado, tipo de informática, dessas coisas de internet e tal, o tempo todo, mas não é muito popular também não. Mas isso esse negócio de informática é um negócio que é complicado. O meu vai fazer 13, mas a gente tem que, de vez em quando, tem que ir embora, acabou o computador, fecha mesmo e tudo, e vamos se movimentar, porque senão fica internado ali naquele negócio e já era, né? Pois bem, e aí, nessa faixa etária, a criança ela começa a entrar na escola, né? E começa a perceber e a formar seus próprios conceitos. Essa fase oral, ela já vai diminuindo, né? Porque ela já começa a ter a percepção de mundo, né? E de relacionar as coisas com as palavras, né? Ela já vai identificar um lápis, vai identificar um ventilador, vai identificar, enfim. E aí vai vendo o que está acontecendo no mundo ao redor dela. Ok? Ficou claro aí o pré-operacional? Ficou sim. Nossa. Então, vamos para frente. Chegamos nas operações concretas. E aí, o que acontece? Eu queria fazer uma pergunta a vocês, aí vocês respondem no chat, certo? Porque senão o microfone vai estar bem lotado.
Quem é aí que não gosta de matemática? Aí vocês respondem só sim ou não aí no chat, que eu vou estar vendo aqui. Quem é hoje que não gosta ou que gosta de matemática? Sentimento muito fraco, é porque eu acho que eu amo matemática. Estou vendo aqui um monte de Cícero, Vicente, Ananias, João Paulo. Está chovendo aqui. Ó. Opa. Eu não gosto de matemática, mas quando eu consigo resolver aquele problema, eu me sinto tão bem. Vou te dizer por quê. Vocês estão escutando aí, né? Deixa eu dar um tempinho agora, que acho que a galera já... Por exemplo, assim, professor, a matéria de bioestatística. A matéria de bioestatística é muito complicada, não é tão fácil assim de aprender. Eu ainda estou me irritando um pouco, mas... Eu sou suspeito de falar. Entende? É bem legal. Eu sou suspeito de falar de bioestatística porque é uma disciplina que eu leciono, aí eu já não falo dela, porque eu gosto. Mas vamos lá. A Sara odeia. Vamos lá. Sara, vou te pegar de exemplo, tá? O que acontece? Dentro desse período de operações concretas, a criança, vou ler aqui um pouquinho o texto, tá? A criança, ela raciocina logicamente sobre eventos concretos. O que é o concreto para ela? Aquilo que ela pode pegar, aquilo que ela está vendo, aquilo que está sendo apresentado para ela. Né? E ela consegue classificar os objetos no seu mundo em vários ambientes. Por que eu perguntei isso? Tá? Quando o meu filho né, começou a estudar, né, ter um desenvolvimento assim mais, como é que eu vou dizer, mais formal, né? Primeiro ano, fundamental. Quando ele entrou no ensino fundamental, aí normalmente eu fazia, né, as tarefas com ele, ainda faço, não faço mais tanto, porque já no 8º ano ele já tem a autonomia dele e também não mora comigo, mora com a mãe dele. Mas hoje pela manhã, pelo menos, eu estava junto com ele, eu estou com ele direto. E aí, chegou uma tarefinha para ele, tarefinha daquela de Xerox, aí tinha assim, de matemática, né? 11 mais 16. 18 mais 14. Sabe? Sentenças matemáticas relativamente grandes para um menino que só tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Né? E daí eu fiquei assim, olhando, né, tal. Mas vamos lá. Aí eu agi como pedagogo. Para quem não sabe, eu também sou pedagogo. Fui lá no quarto dele, aí peguei uma caixa e coloquei todos os Hot Wheels que ele tinha. Né? E aí ele já sabia identificar os números, né? E aí eu perguntava, filho, que número é esse? Aí ele, 11. Pronto, aí você coloca 11 Hot Wheels dentro dessa caixa. Aí depois ele coloca, depois eu perguntava, e esse sinal é o quê? Aí ele, sinal de mais. Tá. E esse número qual é? Ele, 15. Pois então você vai colocar 15 Hot Wheels dentro da caixinha. Pronto, aí ele colocava os 15. E esse símbolo aqui, o que é? É igual. Então, vamos lá. 11 mais 15, igual. Aí ele, assim, aí ele olhava para mim, né, no princípio, né? Primeira vez ele olhou para mim, aí, sabe? Aí ele, não sei. Aí assim, pois vamos contar. Você colocou primeiro 11 e depois colocou 15. Vamos ver quanto é que tem ao todo. Aí eu afastei os outros assim e a gente foi contar. E aí ele contando. 1, 2, 3, tal, até 26. Aí ele, pois então, escreva 26. E daí ele foi, e aí eu tive essa percepção com ele, né? De materializar, né? De ter o concreto, de ele entender que aqueles 2 carrinhos que ele tem na mão representam o número 2.
Aqueles 5 carrinhos que ele tem ali na caixa representam o número 5. E a criança, ela precisa entender e perceber os elementos representativos dos símbolos que ela tem à frente dela. Por exemplo, quem já foi em escola infantil sabe que tem um alfabeto, né? Um alfabeto com um monte de gravura. Por exemplo, o A, aí tem um avião, né? B, normalmente tem uma bola, C, tem um cachorro, D, tem um dado, e aí sucessivamente. Por quê? Porque a criança ela vai identificando, nessa fase, as letras, os símbolos, de acordo com aquele material que representa aquilo ali, né? E daí o que acontece? Aí a gente começou a fizemos toda a tarefa, né? E daí eu fui conversar com a professora a respeito disso, né? A respeito porque eu identifico que ele ainda está nessa fase concreta e não na fase à frente, né? E daí eu conversando com a professora, então, professora, a senhora acha que está funcionando dessa forma, tal? Mas, não, mas se os meninos vão pegar, não sei o que, tal, eles vão aprender direitinho. Não, mas a questão não é aprender, a questão... Não, paizinho, mas não, estou falando com você, porque aí eu detesto dar carteirada, detesto. Mas, assim, ó, eu também sou pedagogo. E eu me preocupo, com meu filho, não. Meu filho eu sei fazer. Eu me preocupo com o fulaninho, por exemplo, o Joãozinho, que tem o pai que não é pedagogo, que não tem também tanta habilidade para ter essa percepção. Como é que ele vai fazer? Ou seja, as tarefas foram todas feitas. Mas será que realmente foram os meninos que fizeram? Que eles tiveram essa percepção? E aí, o que acontece? Para a gente também, vai sendo jogado nessa faixa etária, em que a gente vai estudar da 1ª até a 5ª série, a matemática ela é apresentada para a gente de uma forma abstrata, e que eu não identifico concretamente aquela sentença matemática, e eu sou obrigado a aprender. E aí, meu amigo, chega lá na frente, eu odeio matemática. E daí eu faço com os meninos lá na escola que eu trabalho, quando eles chegam para mim no 6º ano, aí eu já faço uma volta com eles, né? Um regresso com eles. E aí de vez em quando eu faço dentro das minhas aulas, por exemplo, não sei se vocês já viram aí as minhas aulas, lá no meu canal, e aí eu gosto muito de trabalhar os jogos, né? Jogos matemáticos. Aí eu trabalho com eles baralho, trabalho com eles Uno, a dama, e eu estava montando um clube de xadrez agora, né? Lá na escola. Mas aí veio a pandemia e atrapalhou tudo. Mas existem alguns jogos matemáticos que a gente vai tendo essa percepção matemática, essa linguagem de raciocínio lógico, né? Mas a partir do concreto. Então, a partir do concreto, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Quando você começa a perceber e a materializar a coisa, tudo fica mais fácil. Passei por uma experiência também, por exemplo, lá quando eu era professor do Estado, né? Eu era lotado num município chamado Guaiúba. Não sei se vocês conhecem. Fica ali entre Pacatuba e Redenção. E daí, eu fui convocado, né, pelo Estado para aplicar uma prova, que era o SPAES Alpha, né? Provinha dos meninos, que os meninos estavam no 2º ano do fundamental, e daí eles iam fazer, e a gente só podia evoluir na prova se o menino tivesse, que o aplicador da prova, ele lê a prova junto com o aluno. Então, o aluno, quando o aplicador ele lê a primeira questão, todo mundo tem que resolver a primeira. Da segunda, todo mundo tem que resolver a segunda. E aí todo mundo termina igual. Mas, enfim. E aí o menino, uma questão lá, o menino coçava a cabeça e olhava e não sei o quê. Eu cheguei perto dele e disse, o que foi, meu filho? O que você tá sentindo? Aí, assim, tia, eu não estou conseguindo entender essa questão. A questão era mais ou menos assim, não era lógico, não era esses
esses números, né? Eu nem lembro mais que número é. Mas, tipo, Pedro foi na feira e comprou 5 kiwis, né? Comprou 5 kiwis. Seu irmão comprou mais 2 kiwis. No final, quantos kiwis eles compraram? E o menino olhava para um lado, olhava para o outro, e não sei o quê, e nada. Aí eu cheguei, eu olhei para ele, né? Conversei com ele um pouquinho assim, me empresta teu lápis. Aí risquei o nome kiwi e botei laranja. Aí ele olhou assim, pronto, agora faz. Aí, com laranja eu sei fazer. Eu não sei fazer é com kiwi, porque eu não sei o que é. Você está entendendo? Então, assim, coisas que não fazem parte da cultura do indivíduo, e às vezes eles complicam, porque ele não entende. Mas aí com laranja ele fez rapidinho, 7 laranjas. Aí, tipo, posso botar laranja? Não, tu vai botar esse nome aqui. Porque senão complicava a prova dele, né? Mas, enfim, outro tipo de material também, que é bastante interessante de você ter uma linguagem mais matemática, uma linguagem mais concreta, e que vai facilitar o trabalho também, é um jogo educativo chamado Material Dourado. Não sei se vocês já viram. Então, assim, a criança ela vai começar, como diz o texto, né, a raciocinar logicamente, mas a partir do que ela tem de concreto, a partir do que está ali exposto a ela, né? E não mais de uma forma subjetiva, como na próxima fase. Deu certo aí? Deu para entender, gente, direitinho? Deu sim. Alguém se identificou com essa fase aí de operações concretas, o pessoal que odeia matemática? Só em relação à bioestatística novamente, eu não odeio bioestatística, eu gosto, na verdade, só é difícil. Cleiane, né? Cleiane. Deixa eu ver aqui. Pois é, ele faz tudo no empirismo, né? Cleiane está escrevendo aqui que tem um enteado de 13 anos, que está no 7º ano, e tem algumas continhas de subtração simples que ele não sabe, né? E mesmo materializando, ele tem dificuldade. Compra para ele um material dourado, tá? Umas pecinhas de madeira. Isso, e colocou aí agora. Ele vai começar a perceber como é que... E a gostar mais de matemática a partir daí. Certo? E entender, né? Na verdade, ele não vai... Não é nem que ele não gosta, é que ele vai entender a matemática a partir daí. Certo? Às vezes ele me faz as contas assim, mas às vezes é porque decora. Não é nem porque sabe, não. Tá? Pois não, Vicente, boa noite. Boa noite, professor, tudo bom? Graças a Deus, ainda mais com o meu Cearazão firme e forte na Sul-Americana, disputando a final do Nordestão, vai dar certo. Sim, né? Vai sim. No caso aí eu me identifiquei porque, tipo assim, eu trabalhei em uma escola, num projeto, era um projeto, assim, eu cuidava de uma criança especial, né? Ela tinha imperativismo. Uhum. Aí, no decorrer do ano letivo, eu já estava auxiliando a professora de sala, né? Aí, o que eu percebi é que, às vezes, tem uns assuntos de matemática que os professores tentam jogar para os alunos, mas não vê a necessidade, tipo, de cada um, entendeu? Aí era onde eu entrava e percebia que... ele sentia dificuldade de somar, como você falou aí, né? Dizer 3 lápis, 3 mais 3 lápis, né? Uhum. Entendeu? Eu procurava conhecer uma coisa que eles gostavam. Que era o quê? Era aqueles brinquedozinhos, tipo dama. Às vezes eu pegava a dama, pegava... Era bila, entendeu? Eu tentava inovar cada dia uma metodologia para eles tentar entender realmente o que é. E não ser jogado assim no... Sim. Isso é bastante pedagógico, é construtivo também para o desenvolvimento cognitivo do aluno, né? E eu gostava muito de fazer, sabe o quê? Com eles também, construir a partir daqueles brinquedos de montar, né? Tipo Lego.
eles escreverem o nome deles com aquelas pecinhas. Eles se amarram também. Pois é, aí tinha uns que teve um que inovou, ele disse assim, rapaz, essa briga todinha aqui é para mim somar esse número, peraí. Aí ele pegava a folha, ele era 5 mais 5, ele pegava, fazia 5 bolinhas, e pegava mais 5 bolinhas e somava, entendeu? Concreto. Aí, porque ele tem que ver o concreto, ele tem que entender que o número 5 representa aquilo ali, tá entendendo? Enfim. Aí no caso aí foi assim, foi bom, porque teve essa prova de escola nota 10, né? E a escola que eu trabalhava antes a dificuldade era grande, em parte de matemática, né? Que eles faziam umas avaliação para poder eles ir treinando. Aí no final o resultado foi perfeito, que aqueles alunos que tinham aquela necessidade conseguiu fechar a prova. Não foi à toa que a escola foi em primeiro lugar do estado do Ceará, nota 10, do segundo coisa ano. Boa. Massa, beleza, parabéns. E meu aluno, que eu achava que ele ia sentir mais dificuldade, hoje em dia eu vejo ele já sabe até multiplicar um menino de 7 anos. Entendeu? Foi assim a da percepção. Isso. Foi a necessidade que eu de cada um, que eu pude ajudar de outra maneira, que às vezes, ao olhar do professor, ele não consegue identificar isso. Porque ele se preocupa muito com o macro e não com o específico. Ele se preocupa muito com o geral e deixa o específico um pouco de lado. Mas é assim mesmo, vamos para frente. E aí, finalmente, a gente chega nas operações formais, tá? O que é isso, essas operações formais? O indivíduo ele é capaz de raciocinar logicamente de maneira mais abstrata e idealista, né? A partir dos 11 anos de idade, por exemplo, ele já é capaz de mentalizar o 5, por exemplo, e multiplicar por 4. Porque esse 5 multiplicado por 4 é o 5 4 vezes. Então, ele já vai começando a pensar aqui e identificar algumas coisas que estão relacionadas a isso. Um pouco mais na frente, ele vai ver a equação x mais y igual a 9, por exemplo, e daí ele vai ter que identificar abstratamente o que é o valor de x, o que é o valor de y, enfim, né, dentro dessa percepção, dessa linguagem matemática. Mas eu posso levar isso aí também, por exemplo, para o ensino da geografia, né? Quando eu começo a falar sobre o Egito, aí ele vai começar a mentalizar onde é que fica o Egito, o mapa, etc. Se tiver um mapa na sala, ok. Tem muita gente que acha que a Pernambuco é um país, né? Mas não, é um estado que está aqui, vizinho a gente, né? Tem gente que acha que os Estados Unidos é o resto do mundo, mas não é apenas uma unidade, uma unidade em relação aos outros países. Tem gente que não tem uma percepção geográfica. Tem gente que, por exemplo, e aí nessa idade aí a gente vai começando a mentalizar e a formalizar isso. Questão de história também, que a gente vai começando a aprofundar, né? Dentro de eventos históricos que aconteceram nas suas épocas, né? Uma linguagem diferente, por exemplo, como o inglês, já aparece no currículo, enfim, são coisas que vão deixar o indivíduo, né, em seu aspecto de desenvolvimento mais ativo, né, mais desenvolvido, trabalhando essa questão de maneira abstrata, né, de uma maneira em que ele utilize o seu pensamento, né, o pensamento que ele obteve a partir do concreto, mas o pensamento que ele teve, e a ideia de mundo que ele teve a partir das outras fases, né, e vai, como é que eu vou dizer, formalizar isso na cabeça dele, tá? Então, tudo acontece dentro da cabeça dele, não precisa mais ele identificar aquelas ações concretas, ele mesmo já pode resolver essas ações. Ficou claro aí a fase das operações formais? Ok? Ok. Então, vamos para frente. Em contraponto a isso,
né? A gente vai falar também sobre outro indivíduo, a gente vai deixar eles dois, eles são às vezes eles contrapõem o outro, tá? Mas ao mesmo tempo que eles se contrapõem, eles se completam, né? Por isso que eu não queria esticar muito ali no Piaget. Agora eu vou começar a esticar, porque eu vou fazer a relação dos dois, tá? O Piaget, enquanto ele trabalhou essa fase do desenvolvimento cognitivo a partir de faixas etárias, né? A partir de uma faixa etária de desenvolvimento etário, já Vygotsky, né? Vygotsky, ele trabalha uma questão socioafetiva, sociocultural ou socio-interacionista, né? Primeiro, ele rejeita essa ideia do Piaget, né? A ideia de funções mentais fixas e imutáveis, tipo, nessa faixa etária aqui, a criança pode fazer isso, então nessa não pode, entendeu? Então, assim, para ele trabalha sempre ele tem a ideia de que o cérebro é um sistema aberto, né? E de grande plasticidade. O que quer dizer isso, o sistema aberto? Que ele está recebendo informações de todo o tempo e a toda hora, né? E de grande praticidade, por quê? Porque a toda hora esse indivíduo ele é mutável, ele muda. Uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra, dependendo do grau de informações que você tem, né? Por exemplo, vocês aí na faculdade, há pouco mais de um mês atrás, né? Talvez vocês tinham uma percepção de mundo diferente do que você tem hoje, né? Por quê? Porque você já teve aí uma grande carga de conhecimento que vem sendo depositada em vocês e que vem sendo trabalhada em vocês através desse novo mundo que é a universidade, né? Sim ou não? Quem acha que já está assim, não profissional, né, mas mudado, né? Às vezes a gente vai começando a ver coisas e a evoluir sobre coisas de que antes a gente talvez nem percebesse, né? Então, como diz o texto, as postulações de Vygotsky, né, sobre o substrato biológico do funcionamento psicológico evidencia a forte ligação dos processos psicológicos humanos e a inserção do indivíduo dentro de um contexto sócio-histórico específico. O que quer dizer com isso? Esse contexto sócio-histórico é a construção do indivíduo através da sua história de vida e através do meio em que você está vivenciando, do meio que você vem se interagindo, né? E o esporte, vou trazer o esporte para cá, né? Falar um pouquinho sobre o esporte. O esporte é um mecanismo maravilhoso para o desenvolvimento na questão sociocultural, né? Daqui a pouco a gente vai ter as Olimpíadas, e dentro das Olimpíadas a gente vai ver aí povos, né? Culturas diferentes, não vai ter tanta essa interação, até por conta do distanciamento social que vai ocorrer, né? Que vai ser extremamente normal esse distanciamento social, por conta da pandemia, né? E até porque a Ásia também foi de onde saiu, né, esse vírus, né, essa mutação desse coronavírus. Enfim, e daí a gente vai se construindo também através do meio em que a gente vive. Isso é o que ele quer dizer. Vicente, quer falar alguma coisa? Não, pode continuar aí, que eu esqueci de tirar a mão. Beleza, valeu. Então, dentro desse desenvolvimento que é sustentado pelas interações de um indivíduo com o outro. Então, tipo, vou falar aqui de um programa que eu gosto muito de assistir. Gosto por quê? Porque, assim, eu não utilizo esse programa como um meio de vida, mas eu tiro coisas e vou filtrando coisas, e eu acho bastante interessante. Eu acho que no próximo curso que eu vou fazer deve ser de psicologia,
né? Que é o Big Brother, né? Big Brother, eu gosto de assistir o Big Brother. E daí, o que acontece? Ali é um meio onde muitas culturas, elas se encontram, né? E é uma Babel, na verdade, uma Babel de culturas. Aí tem gente que é evangélico, tem gente que é ateu, tem gente que é conservador, tem gente que é progressista, tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta daquilo, tem gente que não bebe, mas tem gente que bebe, tem gente que bota boneco e tem gente que é pacífico, enfim. Ali é um encontro de culturas, né? E aí, o que acontece? Essas culturas, elas são obrigadas, até porque eles estão no confinamento, elas são obrigadas a se suportar, né? E até que você envolva outro participante, né? Para que entenda aquele teu lado e perceba algumas situações e como diz um grande grupo que eu gosto de escutar também, o teatro mágico, né? Não sei se vocês já escutaram falar, o teatro mágico. E numa das músicas dele, ele diz que, na verdade, só quem se atrai, os opostos, eles só se atraem na física, né? Mas quem se atrai mesmo, de verdade, são os dispostos, né? Os dispostos, eles se atraem. Então, assim, graus de relacionamento, você sempre vai pegar uma pessoa que tem aquele teu perfil, né? Por mais que lá na frente a pessoa mude, mas pelo menos naquele momento ali que você se envolveu, você está dentro de procurando uma pessoa que esteja dentro do teu perfil, né? Eu jamais encontraria a minha esposa, por exemplo, em um baile funk. Eu jamais encontraria a minha esposa num baile funk. Nada contra, eu apenas não gosto. Não é o tipo de música que me agrada, né? E daí ou então, sei lá, um tipo de coisa desse tipo, tá? Mas encontrei, né, minha esposa numa universidade, né? Numa faculdade. Minha esposa, ela foi minha aluna, né? E daí a gente se encontrou tempos depois, né, e tal. E daí hoje nós somos casados, graças a Deus, e bem casados. Enfim, mas assim, nós nos afinamos no relacionamento, né? Mas se ela não fosse com a minha cara, ou não gostasse de mim, ou tivesse tido algum atrito entre eu e ela, enquanto eu sendo professor dela com alguma disciplina, adivinha se eu estava casado com ela hoje? Lógico que não. Por quê? Porque aquilo chocou, então, repulsa. Os opostos, eles só se atraem na física, nos elementos físicos, químicos, né, físico-químicos, mas na natureza humana, apenas os dispostos, eles se atraem. E eles se atraindo, mantendo essa relação pessoal, existe aprendizagem, né? É tanto que, infelizmente, nós estamos, assim, pouco, interagindo pouco, né? Por conta da proximidade que a gente não tem. Mas dentro de uma sala de aula, muita gente aprende com muita gente, né? Eu, inclusive, aprendo demais. Todo dia eu aprendo um bocado de coisa. Mas é porque eu vou atrás de me relacionar com pessoas, com situações, etc. Então, assim, para o indivíduo, não existe um desenvolvimento pronto, né? E previsto dentro desse indivíduo, ou seja, tipo como fosse um computador. O computador está aqui com o processador dele, os programas estão aqui, pá, já é. Não. Na verdade, o desenvolvimento ele vai se atualizando conforme o tempo passa, né? E é pensado como um processo. E esse processo, existe ainda uma maturação do organismo, né? A gente falou sobre desenvolvimento e crescimento, e agora a gente também falou sobre maturação. Lógico que uma aula dessa que eu estou dando para vocês, eu não vou dar a mesma aula para os meus alunos de 6º, 7º, 8º e 9º ano,
Por quê? Porque eles não têm a maturidade, né, ou a maturação de entender esse lado, né, de entender algumas palavras, algumas coisas. Então, assim, o indivíduo também ele desenvolve pelo contato da cultura produzida pela humanidade, e essa cultura que eu estou falando para vocês, dessas relações, né, das relações sociais, que também vão permitir essa aprendizagem do indivíduo, né? E dentro dessa proposta, né, que Vygotsky ele fala sobre três zonas importantes, né? 3 zonas que ele começou a perceber, né? Primeiro, quando ele fala sobre a zona de desenvolvimento real. O que é essa zona de desenvolvimento real? É do jeito que você está agora, né? Por exemplo, vou dar esse exemplo aí agora. Então, numa escala de 0 a 100, né? Vamos dizer que você está no 30. Então, essa é o seu desenvolvimento real. É o que você está agora nesse momento. É o seu desenvolvimento real. Só que aí o que acontece? Dentro do desenvolvimento real, eu traço uma perspectiva de desenvolvimento potencial. Ou seja, vocês estão aqui no primeiro semestre e o desenvolvimento real de vocês é esse. Tá? Mas daqui a 4 anos, a 3 anos e meio, né, na verdade, daqui a 3 anos e meio, quando vocês estiverem se formando, vocês vão ter um desenvolvimento muito maior do que vocês estão tendo hoje, né? Com a gama de conhecimentos que vocês vão ter, com a interação que vocês vão ter, com o que vocês vão aprender, com as disciplinas que vocês vão ter, né? É lógico que o desenvolvimento de vocês vai aumentar muito nisso aí. Isso a gente vai dizer que é uma zona de desenvolvimento potencial. O que é isso, esse potencial? É o que você ainda vai aprender, tá? Mas em relação a isso, ainda tem uma terceira zona, que é uma zona que está ali no intermeio entre uma e outra, tá? Que é a zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal, na verdade, ela é a interação que você vai ter com o indivíduo, né? Que vai aumentar o teu grau de desenvolvimento. Então, do indivíduo ou do ambiente em que ele está. Então, o indivíduo, ele interagindo no meio em que ele vive, ele tem uma possibilidade de realizar um desenvolvimento, de ter um desenvolvimento dele. Então, essa interação, né, com o meio, né, essa interação com o meio que o indivíduo vai ter, é a zona de desenvolvimento proximal. E essa zona de desenvolvimento real, ou seja, essa carga de conhecimento que eu tenho hoje, essa carga vamos dizer assim, de conhecimento que eu tenho hoje, se eu chegar e me juntar com mais uns 4, 5, 6 professores que tenham um desenvolvimento maior que o meu, vocês acham que eu vou desenvolver sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, com certeza, né? É por isso que sim, oi. É por isso que eu deixo o nosso grupo aberto, porque a gente vai começando a conhecer as pessoas e interagir com as pessoas, né? Apesar da gente ter uma restrição muito grande com relação à interação, mas a gente vai começando a conhecer as pessoas e a ver como é a vida dessas pessoas e a interagir, né? E a se relacionar também. E, enfim, e a gente vai aprendendo também. Tem muita coisa que a gente aprende nos grupos, viu? Muita coisa mesmo. Pois não, Miquel? Professor, eu achei interessante essa questão dessa zona, né, do desenvolvimento profissional, por conta que agora na pandemia, né, assim que iniciou, eu fui atrás de fazer alguns cursos. Daí, esses cursos que eu fui fazendo, eu fui me deparando com vários professores, né,
de futsal, entre outros. Uhum. E cria uma amizade íntima com alguns deles, né, que estão no rendimento, assim, do futsal. Diz aí um assim, deles. né? Samuel Mota, de Fortaleza, eu acho que você conhece. Conheço demais o Samuelzinho. Gente boa. Fiquei muito íntimo dele. A gente foi muito rival, porque eu era coordenador de uma faculdade aqui no Fortaleza, que é a FANO, eu era coordenador de esportes, e nós tínhamos um time, nosso time do futsal, e ele estudava na UFC, né? Então a gente era muito rival de coisa e tudo, mas a gente criou uma excelente amizade. Inclusive, a gente morou vizinho no prédio, né? Ele morava no 103 e ele morava no 105. Enfim, um cara muito especial, Samuelzinho, gente boa demais. Criei amizade também com alguns outros da geração dele, né? Como o Timóteo Batista, que é coach. Timóteo foi também era desse mesmo time, né? Timóteo era desse mesmo time. O Daniel foi meu professor na época que eu era coordenador do Colégio Academos. Gente da mais alta categoria. Tu só tá falando nome de gente boa. Aí eu fui me aproximando dessa galera, né? E eu percebi o meu desenvolvimento quando eu estava me aproximando deles. Por conta que o Samuel, eu criei uma amizade muito íntima com o Samuel. Em vez de quando a gente bate papo no WhatsApp hoje em dia. Manda um grande abraço para ele. Ele tem a idade de ser meu pai, só que a gente criou uma intimidade muito íntima e muito boa. Então eu sei que eu estou tendo a idade de ser teu pai, que acho que ele é mais ou menos da minha idade. Então, assim, manda um abraço para o Samuel, tá? Então, pegando o exemplo do Miqueias, quando ele partiu para essa vida, ele tinha o desenvolvimento dele real, ou seja, vamos dizer, trazer essa mesma escala, né? De 0 a 100, vamos dizer que o Miqueias estava numa relação entre 30. Depois que começou a interagir dentro dessa galera do futsal, ele passou a 50. Daqui a pouco ele vai chegar a 70, 80, e aí vai, né? E quanto maior o nível de desenvolvimento que a gente tem, um pouco mais difícil você vai aumentando, e aí você vai aumentando numa escala menor, mas sempre aumentando, né? Deu para entender, Miqueias, aí? Sim, e eu acho interessante porque, além disso, vai gerando outras redes de contato, né? E que a gente começa a falar sobre network. Exatamente. Emanuel Breno, pois não, querido? O senhor pode dar um exemplo de zona de desenvolvimento proximal, por favor? Acabei de falar aí. Por exemplo, vou pegar o exemplo do Miqueias, tá? Miqueias está entrando nesse mundo do futsal, iniciando como técnico de futsal, né? E começou a se... E aí ele tem o conhecimento dele, tá? Tem o conhecimento dele aqui. Vamos dizer o conhecimento dele X, sobre futsal. E aí se aproximou do Timóteo, se aproximou do Samuel, se aproximou do Daniel, né? Se aproximou do Vinícius, que é outro fera, se aproximou do professor Aires, né? Se aproximou do professor Baleia, né? Professor Júlio César, e aí foi criando um hall de amizades. Essas amizades, com o conhecimento que essas pessoas têm, e ele se agregou a elas, ele vai tendo aprendizado junto com essas pessoas. Até porque eles têm mais idade do que ele, então, teoricamente, tem mais conhecimento do que ele. Então, o conhecimento que essas pessoas têm vai passando para ele. Então, esse desenvolvimento que ele tinha no escala X, ele começa a ter X mais 30, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, mais 30 foi o que ele aprendeu do meio. Esse meio é que trouxe para ele esse desenvolvimento proximal. Deu para entender? E aí, o que acontece? Esse desenvolvimento proximal que ele tem, quando é que vai parar? Nunca vai parar. Por quê? Porque quando ele tiver fera aqui com os caras daqui, né, que ele for um deles, aí o que acontece? Aí ele já vai se interagir com o Paulo César,
já vai se interagir com o Ferrete, já vai se interagir com os top, né? Os top do Brasil. Entendeu? Não mais os top do Ceará, mas os top do Brasil. E aí ele vai pegar a zona de proximal de desenvolvimento desses caras aí e vai trazer para ele. Esqueci de falar do meu querido, grande amigo, irmão, parceiro, professor Wilson Saboia. Ia falar de futsal sem falar do Wilson, é meio que nada. Né? Para quem não sabe, o Wilson é o técnico da seleção brasileira de futsal feminino. Né? E um cara muito do bem também, tá? E aí vai, tá? E aí vai, esse desenvolvimento proximal sempre vai aumentando até chegar a um desenvolvimento, a zona de desenvolvimento potencial. E qual é o seu potencial? Você não se conhece, então você sempre vai buscando algo mais. Quando você pega aquela zona de desenvolvimento proximal que absorve, aquilo deixa de ser proximal para ser real. Então, você, supondo, vamos dar um exemplo melhor agora, supondo que você está no degrau número 2, a zona de desenvolvimento proximal para você é o 3. Então, quando você alcança o 3, aquilo não é mais proximal, aquilo ali já é real. Tá? Então, por exemplo, faculdade. Você está aqui na faculdade, e antes de você entrar, você tinha uma zona real. A partir do momento em que há essas aulas, onde há interação, você começa a ter um aumento do seu desenvolvimento, então aquele proximal já te trouxe um real. Semestre que vem, tu já vai aumentar mais, e assim vai aumentando sucessivamente. Ok? Deu para entender direitinho? Deu. Ficou claro, gente, para todos? Perfeito, cara. Nossa, que bom, graças a Deus. Por hoje a gente fica por aqui, já que foi o entendimento de todos. Daqui a pouco eu já estou enviando as nossas aulas lá no grupo, no YouTube, né? E daí eu estou enviando as aulas no YouTube, né? Postando lá, e depois eu posto lá no grupo da sala, tá bom? No grupo do WhatsApp da sala. Gente, tem alguém aí que chegou hoje, que está chegando hoje, primeira aula é hoje? Tem não, né? Beleza. Qualquer coisa, se tiver, entra em contato comigo, Cláudio. Rogério, né? Rogério, Thiago. Eu vou colocar aqui, certo? Que é isso, deixa a minha camisa, a camisa do mais querido. Eu vou colocar aqui. Não estou começando hoje, não, viu? Certo. Eu já sou do início, já. Não comecei hoje, não. Acho que É porque eu vi ali um sim ali, eu pensei que era. Estou colocando não, aqui. Você estava entendendo, eu disse sim. Beleza. Então, foi eu que entendi mal aqui. Então, assim, estou colocando aqui o meu número de WhatsApp, né? 988129094. E aí você entra em contato comigo para que eu possa te colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Envio o convite para você, você entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que é lá onde a gente... eu posto esses meus slides, eu posto lá junto também com as minhas aulas. E lembrando que essas aulas também, elas ficam lá no stream, certo? Da plataforma de vocês, tá? E para quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, entra lá no YouTube e se inscreve, tá? Prof. Teyson Viana, tá bom? Estou aguardando vocês lá no YouTube. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, professor. Até mais, tudo de bom.